Capilaridade é um bom termo para mim, né? Dos bancos. Tá certo? Agora, do ponto de vista de laboratório, e mesmo se nós precisarmos de fazer investimentos, como a Scopus é uma empresa lucrativa, a gente tem grana para fazer isso e comprar algumas empresas e subsidiar o desenvolvimento com elas. Gestores. E aí, Juliano e Matheus? Bom, a gente tem uma investida que trabalha com mobilidade, a gente já sabe o que mandar ela fazer. Já tem uma liquidez aqui. Do ponto de vista dos gestores, o Romero falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Uma operação estratégica com uma empresa pequena, você consegue negociar com toda certeza uma opção de compra num valuation, num múltiplo que hoje te permita ter um ganho, um lucro, uma rentabilidade com aquela operação fantástica. Obviamente, quando você está lidando com outros cotistas e outros investidores que talvez tenham um apetite ou um volume financeiro tão parecido com o seu, você não consiga fazer isso. É um pouco disso que eu acho que a gente tem que pensar e chegar num ponto comum. Eu não tenho dúvida que um fundo de corporate venture, ele faz muito sentido para os gestores. É um pouco daquilo que eu falei, ter uma base sólida da indústria, do que o seu canal ou o seu fornecedor precisa fazer, e receber isso da indústria cria também uma segurança, diminui bastante o nível de risco para o investimento. Então o investidor passa a ficar muito mais tranquilo com isso, e faz muito sentido para a gente estar em conjunto. A Investec, ela vive de fazer isso, nós fazemos isso com alguma certa frequência. Todos os nossos investimentos realizados até hoje foram assim. Alguns agora vão deixar de ser. Mas também a gente precisa encontrar um ponto comum. Como eu disse, não sei se é uma proposta, mas é uma coisa a se pensar, em tornar as empresas investidoras desses fundos, efetivamente, e essa seria a oportunidade de compartilhar o lucro e compartilhar o ganho. Logicamente, você tem aqui, o que não impede a empresa comprar essas investidas, a gente pode dizer assim. Mas a gente também teria aqui uma concorrência, que pode rentabilizar esse negócio muito mais. Lógico, eu tenho certeza que a F-Control, dentro do Buscapé, vai bater na ClearSale daqui a pouco. Mas, porque ela vai se sofisticar e vai criar um banco de dados e vai ser mais eficiente. Em detrimento de uma empresa que não tem um estratégico por trás dela e não está dentro do mercado. Mas, por outro lado, você teria uma Experian, por exemplo, que poderia pagar muito mais para o empreendedor e para esses associados do que a própria Buscapé pagou por isso, porque já tinha uma opção. Então, esse a gente precisa, é um trade-off, e a gente precisa equalizar. E na minha cabeça, eu posso estar sendo simplista demais, a forma de equalizar isso seria trazendo a empresa para investir junto nessas soluções e criar essa demanda, esse núcleo aqui e todo mundo compartilhar esse lucro. Antes de você falar, eu aproveito e acrescento uma pergunta da plateia. Você ficou por livre e espontânea pressão, você responde. Qual a diferença entre Seed Money, Venture Capital e Corporate Venture? Vem do Sebrae, que eu não consigo ler o nome direito, mas vem do Sebrae. Vou responder ao longo das coisas. Primeiro, em relação à pergunta que foi colocada, é importante falar uma coisa sobre o Brasil. O Brasil é um país que a gente paga imposto e o imposto não retorna, ou retorna muito pouco para nós empresários, ou para nós fundos de investimento. Então, nós temos o Banco Central, o Henrique Meirelles, a CVM, órgãos reguladores muito competentes. Um dos principais fatores de nós termos saído semi-ilesos dessa crise mundial foi o fator regulador. Às vezes regulação demais, às vezes de menos. E os fundos aí, você tocou no assunto. Então, primeiro, para as grandes organizações,
há um efeito tributário, do ponto de vista de você ter um fundo de investimento, muito interessante. As organizações devem olhar para isso. Devem olhar para isso. Segundo, tem coisa melhor para a gente que paga imposto no Brasil, trabalhar com dinheiro que o governo vai dar para a gente investir? Né? E se só faz isso se você tiver um veículo. E o veículo é um fundo de investimento, corporate venture ou alguma forma disso, você capta muito mais fácil. Então, acho que é uma tendência natural para as empresas brasileiras. O corporate venture vai acontecer, ou talvez para outras empresas multinacionais que queiram fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, em setores que o Brasil é muito bom, e o Brasil é muito bom em vários setores. Então, criar esses veículos vai ser uma tendência natural. Eu acredito muito nisso. E deve-se olhar para isso. Usar o dinheiro do governo para o benefício das nossas empresas. E é dinheiro de FINEP, de BNDES, enfim. Outra coisa, eu acho que você tocou no assunto, o fato de um investidor estratégico, por exemplo, o caso da IBM, Kodak, e quem é que está com a Stratos mesmo? É a BASF, né? Estarem juntos no fundo, isso não traz só dinheiro do governo brasileiro, isso traz dinheiro de investidor institucional de fora, fundos de pensão e esse tipo de coisa. Então, eu acho que as empresas têm um modelo para criar em cima de corporate venture no Brasil, eu acredito muito nisso. Respondendo o que é CID, porque essa indústria é fantástica, né? O que tem de termo capital semente, venture capital e corporate venture, é isso? Tá. E private equity, tá? Bom, tudo é uma escala, né? A indústria, no mundo inteiro, a gente chama de indústria de private equity, que é capital empreendedor. Eu não gosto muito da palavra de capital de risco, né? Porque não descreve muito bem o que é. Eu acho que capital empreendedor é o termo que eu gosto de utilizar, que é usado para empreendimento. Então, ele se divide em várias fases. A primeira fase a gente chama de FFF, né, que é Friends, Family and Fools, que investem. Depois vem o capital, o investidor anjo. Eu sou membro da São Paulo Anjos, o fundo dos criadores da São Paulo Anjos, é uma associação de investidores anjo, que aí tem um ticket até empresas que faturam, se eu não me engano, até R$1 milhão por ano. Capital semente, muito utilizado no Brasil com dinheiro de agências inovadoras. Venture capital, são empresas um pouquinho maiores, médias, aí você divide venture capital em early stage, late stage. E private equity, que é o que você falou, que a indústria no Brasil é uma coisa virada, né? Começou com grandes transações, principalmente capitaneada aí pelo GP, né? E hoje está descendo a estrada. Então, essa é a explicação macro aí do setor. Para finalizar o painel, tem uma pergunta da plateia que eu vou endereçada, na verdade, para o professor Henrique Esbro e para o Cândido. Baseando-se no depoimento do Henrique Esbro sobre o caso da Xerox, as áreas de negócio das empresas, ou seja, aquelas que geram as grandes receitas, podem ser, por vezes, as maiores barreiras para gerar e fomentar novas inovações?